Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de história, né? Continuando aí nosso assunto sobre a África. Então, aqui vamos ter um contato, né, entre europeus e africanos, tá certo? Então, vamos primeiro ver na costa atlântica e depois na costa índica, certo? Bem rapidinho, tranquilo, tá certo? Como é que se deu esse contato? Lembrando que os europeus, aliás, principalmente os portugueses, né, eles foram os pioneiros. A gente viu isso nas grandes navegações, tá? Com o fechamento da rota da seda, né, das especiarias pelos turcos, os portugueses, os europeus, depois os espanhóis, queriam, né, buscaram uma nova rota comercial. E essa nova rota comercial, como vocês podem ver no mapa, seria pela costa, né, da África, né, pela costa atlântica da África. Tá? E aí Portugal vai conquistar Ceuta, o Cabo Bojador, depois chegar a Guiné, Congo, vai, né, contornar o Cabo da Boa Esperança, que é ali na África do Sul, porém isso aí vai durar o que? 100 anos, né, até chegar ao Oriente, certo? Em meio a isso, né, eles chegando a essa costa africana, dominando toda essa costa africana, eles vão fazer comércio, né? Eles vão conquistar, eles vão fazer alianças, vão fazer entrepostos, tá certo? Por exemplo, vão comercializar ouro, diamantes, sal, né, e marfim com os africanos, tá? Em troca de quê? Em troca de escravos, tá certo? Por exemplo, eles vão trazer da Europa tecidos, vinho, tá? E vão trocar por ouro, diamantes, sal, marfim e escravos africanos, tá certo? Então, a chegada desses portugueses vão causar estranhamento, eles vão achar, por exemplo, que eram baleias, eles vão achar que eram espíritos, tá certo? Tem toda uma crença que eles tinham. Então, eles vão ter várias visões sobre essa chegada desses portugueses, tá certo? E isso vai causar estranhamentos, isso vai causar conflitos, isso vai causar guerras, tá certo? E aí, eles vão criar entrepostos, por exemplo, em Guiné, no Congo, certo? Por quê? Porque era um posto de abastecimento. Eles não queriam contornar o Cabo da Boa Esperança, então eles faziam esse abastecimento. Claro, eles faziam trocas comerciais, como já, né, como eu acabei de falar para vocês. Lembrando, pessoal, que essa marcação amarela aqui que eu fiz é mais ou menos os reinos, tá? Até o Congo aí é mais ou menos os reinos que que a gente estudou, tá? Mali, Gana e Songhai. Tá? Descendo aqui, só referência ao Cabo da Boa Esperança. Mas entre Guiné e o Congo, seria mais ou menos os reinos que a gente viu. A partir desse momento, né, vamos iniciar também o tráfico de escravizados, como eu já havia falado, só que com uma proporção muito maior. Tá? A África, né, já fazia, né, desde a antiguidade, não só a África, mas o Egito, a Grécia, né, já fazia essa escravidão. Porém, ela é diferente dessa escravidão europeia. Né? A escravidão europeia vai ter uma proporção muito maior, tá certo? Então, a escravidão africana já era comum desde a antiguidade. Tá? Por exemplo, quando a gente estava vendo os reinos africanos, os árabes faziam essa compra, né, essa troca, ou essa compra de escravos com os reinos africanos. Porém, essa escravidão africana ocorreu por três maneiras. Era por guerras, por conflitos, tá? Prisioneiros de guerras, ou o reino que fosse vencido, né, se sentiria inferior, né, e acabava sendo escravizado. Era por dívidas ou por um crime que eu estava devendo, então você vai se tornar escravo. Você cometeu um crime, né, a sua pena vai ser escravo, certo? Ou por sobrevivência, né? Você estava passando fome, você estava passando necessidade, então eu quero ser escravo porque pelo menos eu vou ter alimentação, eu vou ter proteção, certo? Então era por três maneiras. Porém, após as grandes navegações, isso vai tomar uma proporção muito maior, vai ser muito diferente. Por quê? A partir do momento do descobrimento da América, né, do Brasil ou do restante da América, vai se necessitar, Portugal e os países, os reinos europeus vão necessitar de escravos, de mão de obra. Claro, já tinha esse contato com os africanos, logo
foi bem mais prático, né? Teve bem mais praticidade. Tá certo? Então, esses escravos eram comprados para trabalhar em colônias, né? Os europeus, é importante, né? Para não pensarmos que os africanos, né? Os reis africanos, alguns foram inocentes, não. Eles se aliavam a grupos, né? Aos portugueses, os portugueses logo a eles, e eles capturavam esses escravos e revendiam esses escravos, ou trocavam, por exemplo, por algum produto, né? Como, por exemplo, o açúcar, né? Que já estava se iniciando sua produção, ou o rum, né? Das Antilhas, ali da América Central, tá certo? Então havia essa troca, né? Por vinho, como eu já falei, por roupas, por tecidos, por armas também. Então, os grupos locais capturavam esses escravos e trocavam por esses produtos. Lembrando que isso vai gerar muitos conflitos, né? Vai gerar muitos conflitos entre esses grupos locais, tá certo? Para vocês terem uma ideia, até 1880 foram levados cerca de 7 milhões de escravos à América, né? Foram muitas pessoas, famílias, várias gerações. A gente pode perceber que isso aí foi muito desumano. Pessoas retiradas de suas terras, levadas para um continente estranho, né? Para trabalhos forçados, para sofrerem castigos físicos, abusos, certo? Então, podemos pensar que isso foi uma prática muito desumana, certo? E outra coisa importante, eles eram transportados nos tumbeiros, como eles chamavam, porque eles saíam da África nesses navios, né, os navios negreiros, mas não sabiam se chegariam. Por isso o nome tumbeiros, né? Podemos ver uma foto aqui. A maioria deles, pessoal, eles andavam nus, certo? Esses tumbeiros tinham duas partições, né? A de cima era dos portugueses, tá? Da tripulação, a de baixo era para os escravos. Então ali eles não saíam dali, eram locais escuros, eles viviam luzes, acorrentados, tá certo? Não tinham uma boa alimentação, as suas necessidades fisiológicas eram feitas ali mesmo, não tinha higiene, tá certo? Então, por isso que eles não chegavam, a maioria não chegava vivo, né, na América, por essas situações. Quando morriam, passavam às vezes 2, 3 dias na parte, né, que eles eram colocados e depois eram jogados ao mar, para percebermos como era desumano o tráfico de escravizados, o tráfico de pessoas negras da África para a Europa ou para a América, tá? Então entendam essa diferença, né? Tomou uma proporção muito maior a escravidão africana, né, com a escravidão após as grandes navegações, tá certo? E aí, um pouquinho mais para frente, quando os portugueses e depois os europeus, né, os holandeses, franceses, conseguem contornar o Cabo da Boa Esperança, eles vão agora para a Costa Índica, isso até chegar, né, ao Oriente, né, à Índia, né, onde tem especiarias, onde tem riquezas, tá certo? E aí vamos ter portugueses, vamos ter franceses, ingleses, holandeses também, tá? Vão ocupar essa região, vão criar feitorias. O que seria feitorias? Eram locais eram depósitos, né? Você guardava produtos, tá? Ou era também como fortificações, né? Eram para até a proteção, certo? E aí vai ter o predomínio português, claro, né? No Império Monomotapa, tá? E nas regiões de ferro e ouro, então os portugueses aí vão dominar toda essa região. Claro, não é que esses povos aceitavam, tá? Quando os portugueses, por exemplo, percebiam que o reino tinha uma força militar muito superior, os portugueses conversavam, faziam uma aliança. Quando esses povos, esses reinos tinham uma força militar inferior, os portugueses, né, atacavam caso esse reino não aceitassem, não se subordinassem ao reino português. E Portugal, a Holanda, a França, a Inglaterra fizeram muito isso, tá? Esses outros países, claro, mais no Oriente, na Índia, na China, que vamos ver depois em um outro momento. E aí Portugal vai estabelecer feitorias em Moçambique, Zimbábue, Madagascar, Quênia e Somália,
certo? Então, essa é a aula de hoje. Lembrando que toda essa expansão, né, marítima, essa ocupação, esse contato entre portugueses, entre europeus e africanos, vai ter consequências drásticas para a África, né? Vai gerar pobreza, vai gerar guerras, conflitos, né? Perda de sua cultura, porque os africanos, quando iam para outros, né, continentes, outras regiões, acabavam sendo proibidos de professar sua cultura, sua religião, tá certo? Então isso vai ter consequências muito drásticas para os africanos, tá certo? Então é isso, espero que tenham entendido, tá? E na próxima aula a gente corrige a atividade, tá certo? Acredito que vai ser só para corrigir a atividade, ok? Então, tenha uma ótima tarde. Tchau.